Meu irmão, vou ser bem sincero. Eu queria fazer um vídeo de 15 minutos calado. Mas como eu não posso, infelizmente eu terei que falar. Mais uma derrota muito dolorida na conta do Corinthians esse ano. Já perdemos de goleada pro Santos e agora pro Cruzeiro. E pra ser bem sincero com você, cara, o resultado de hoje, pelo incrível que pareça, não me assusta. Não me deixa preocupado com a Copa do Brasil. Porém, o que me deixa preocupado é o jeito que o Corinthians joga. É o desempenho do Corinthians. Isso sim me assusta. Cara, é Brasileirão. Logicamente, o Cruzeiro é um time muito superior do Corinthians. Mas Copa do Brasil é outra coisa. A intensidade é diferente. Então, o Corinthians perder hoje não me deixa assustado pra Copa. Realmente não me deixa. Porém, o desempenho do Corinthians, isso sim, meu amigo, vou te falar, a vitória contra o São Paulo mascarou muito. O Corinthians não jogou bem contra o São Paulo, cara. O gol do Corinthians vem numa genialidade do Memphis, numa bola rebatida do zagueiro do São Paulo. Senão o Corinthians estaria aqui com, sei lá, 4 derrotas, 5 derrotas. O Corinthians não joga bem, cara. E muito disso é culpa do Dorival. Ah, Bruno, mas o time do Corinthians é fraco. Pô, você quer falar que o nosso time é pior que o do Ceará, por exemplo? Do Bragantino? Ah, Bruno, mas o Dorival não teve o time Perdemos para esses times com o time titular. Vou te falar, o problema é que o Dorival tem uma ideia ultrapassada, cara. Esse losango que o Dorival gosta, que ele mama o losango, né, que acho que é assim que fala, só funciona contra time fraco, cara. Na seleção brasileira ficou muito explícito. E no Corinthians, quando o Corinthians pega um time um pouco melhor que o Corinthians, fica muito claro como esse losango é uma merda. Qualquer time, não importa o time, se tem um meio-campo bom, deita e rola no Corinthians. Deita e rola. Cara, o Corinthians não vem jogando bem há muito tempo. A gente ganhou um jogo do Fluminense, cara, que as pessoas esquecem porque foi 3 pontos, que a gente fez um gol de falta do Mateuzinho, que o Mateuzinho tentou cruzar e foi gol. Eu bato de novo. A gente ganhou do São Paulo por uma genialidade do Memphis, porque senão a gente teria perdido aquele jogo. E qualquer corintiano sabe disso. Tava encaminhado pro São Paulo. Corinthians dando balão e eu respeito muito o Dorival e pra mim, infelizmente teremos que continuar com ele. Porque pra mim, tchau Dorival, obrigado, mas a sua ideia é ultrapassada. A seleção brasileira mostrou isso. A gente foi numa ganância no Dorival, cara. Porque era o ex-técnico e provavelmente acho que era a única opção, mas só porque era o ex-técnico da seleção brasileira, a gente não. Cara, o estilo do Dorival só funciona quando os jogadores estão inspirados. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil assim, cara. E se vir me falar daquele Flamengo, meu irmão, eu que não sei treinar, eu teria sido campeão com o Flamengo. Pô, mano, não dá. Realmente é muito difícil falar sobre o jogo de hoje. Esse 3-0, cara, pô, ele é muito pior do que parece ser. Porque o Corinthians jogou pra tomar mais que 3. Vou te falar, desde quando eu vi o Mateuzinho chegando no Corinthians, essa é a pior partida do Mateuzinho que eu vi na vida. O que ele tomou de bola nas costas, meu irmão, é putaria. Ele errou tudo. O Choque e o Gustavo Henrique jogaram mal? Não, mas também não jogaram bem. Então, falar o quê? O Hugo, pô, meus amigos. Cara, o Hugo era reserva no Goiás, meu amigo. Eu sou de Goiás, eu sou do estado do Goiás. E eu sei que o time do Goiás é inferior. Se o cara era reserva do Goiás, você imagina o nível do cara, meu irmão. Pô, todo jogo que o Hugo entra pra jogar, você olha na cara dele e vê que ele tá pouco se fudendo, cara. Às vezes eu acho que o Hugo não quer jogar bola mais.
Porque nem o Hugo, cara, todo dia o Hugo deve se olhar no espelho e falar assim, mano, como eu tô no Corinthians? Porque eu não fiz nada pra merecer estar aqui. Nada. É vergonhoso você ver o Hugo vestindo a camisa do Corinthians. E é mais vergonhoso ainda você ver na cabeça do Dorival pensar o seguinte, cara, eu vou colocar o Hugo porque o Hugo é um jogador mais defensivo. A realidade, cara, é que o Hugo é ofensivo pros caras. O Hugo joga pros caras, ele não joga pra gente, não. Meio de campo do Corinthians, não sei nem o que dizer. O Garro também não jogou porra nenhuma. O Garro tem dia que ele quer só reclamar e ficar se jogando no chão. Cara, que raiva, cara. Que raiva, cara. Pô, desculpa, mano. Se eu sou um juiz, eu daria cartão amarelo pro Garro, cara. Só pra ele parar de ser chato. O Breno Bidon, é claro, como o Breno Bidon, ele precisa que o meio de campo esteja bem, cara. Porque ele é um moleque ainda e ele fica perdido no jogo. Ranielli, sinceramente, não fede nem cheira nessa partida. E pelo incrível que pareça, eu queria muito criticar o Yuri Alberto e o Guinegão. O Yuri Alberto aí perdeu o gol. Eu queria, cara. Mas não tem espaço pra isso. Criticar o Yuri é chutar cachorro morto. Obrigado, Yuri. E eu espero realmente que no final dessa temporada você vá embora. O Yuri não é o atacante que o Corinthians precisa agora. Por quê? Porque o Yuri, cara, ele não é um matador. O Yuri é um cara de criar jogo e de volume. Como o Gabigol era. O Yuri Alberto, às vezes, numa partida, vai precisar de 3, 4 chances pra fazer gol. E o Corinthians não tem isso. O Corinthians precisa de uma chance e tem que ser gol. E fica muito claro como o Guinegão não sabe jogar com o Yuri. Não sabe. Quando jogava Guinegão em Memphis, por exemplo, por que o Guinegão jogava bem? Porque o Memphis voltava um pouco, criava, gerava espaço pro Guinegão. O Yuri Alberto não sabe fazer isso. Então fica dois malucos lá na frente, perdido um com o outro. Felipe Longo, cara, eu queria também. Isso é outro cara que chutar cachorro morto. O segundo gol do Caio Jorge, pra mim, não é frango, mas é uma falha do Felipe Longo. Mas, cara, sinceramente, não vou criticar o moleque. O que o Hugo e o Mateuzinho fizeram esse jogo é putaria, meu irmão. Aí vai lá, me coloca o Martinez. Galera, juro por Deus, até hoje eu não vi esse futebol do Martinez que muita gente fala que tem. Ah, é um cara raçudo. Não, o Martinez só é chato. O Martinez é cabaço. Quantas vezes o Martinez vai ter que ser expulso? Quantas vezes o Martinez vai ter que fazer uma partida merda? Quantas vezes o Martinez vai ter que errar pro Corinthians perceber que ele não é jogador de Corinthians? Não é, cara, ele é burro. Ele é ruim de bola. O foda é que uma noite inspirada num jogo que o Corinthians joga bem, você pensa assim, caramba, ele é jogadorão. Não é. O Vitinho, cara, é um jogador que, sei lá, meu irmão, é difícil saber se ele vai jogar bem ou não. Contra o São Paulo ele entrou bem, hoje ele entrou e não fez nada. O Carrillo, cara, o Carrillo, não sei se ele voltou com medo de machucar, mas ele não voltou bem. Sinceramente, pô, não voltou bem. E nós vamos lá. Eu não sei o que acontece, cara, mas todo jogo parece que o Corinthians tem um a menos. E todo jogo parece que o Corinthians é inferior no quesito resistência, no quesito corpo. Caramba, cara. Pô, o Cruzeiro passou o carro no Corinthians hoje. Fisicamente. É assustador, cara. Irmão, o Corinthians é um time falido, cara. É um time falido, mas é que a torcida não deixa. O Corinthians é um time morto, cara. Mas a torcida não deixa morrer, não deixa ser enterrado, sabe? Destruir o Corinthians, cara. É claro, destruir o Corinthians. E posso ser bem sincero, eu tenho medo do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, cara. E a gente chegar aqui e fingir que nada tá acontecendo, mano. Pode acontecer. O Cruzeiro, como eu disse, cara, o resultado do jogo de hoje só era ruim pra eles, cara. Porque se o Corinthians perde pro Cruzeiro hoje, é aqui, ó.
Se o Corinthians ganha hoje, pesava na conta dos caras. Mas Copa do Brasil, meu irmão, se às vezes num dia ruim do Cruzeiro, sai 0-0, chega no Corinthians, o Corinthians não faz nada, pênalti, Hugo, cata 2 e acabou. Pode acontecer, pô. Mas não dá, cara. Não dá pra mascarar mais o que o Corinthians vive internamente, cara. E com esse transfer ban, o que nós vamos fazer, meu paizão? O Corinthians não tem dinheiro pra contratar ninguém. É esse time pro ano que vem. É vender e rezar. É rezar que o André, cara, que foi um jogador que eu critiquei na primeira partida dele, se mostrou um jogador competente. Tem lugar pra crescer. E é rezar, cara. É jogar com esses malucos, mano. Eu vejo gente criticando o João Tchoca, meu irmão. Com todo respeito ao André, cara, eu prefiro o Tchoca. O Tchoca ainda tem um limite de erro muito grande pra chegar perto do André. Então, assim, cara, é um jogo, meu irmão, pra se esquecer. O Corinthians tomou 3 do Santos e 3 do Cruzeiro. Cara, eu não lembro o último ano que o Corinthians tomou 3 gols. E do Barcelona também, tá? Não pode esquecer. Realmente, cara, é um ano do Corinthians que, se fosse ano passado, com aquela zica que a gente tava, era rebaixamento certo. Hoje aqui eu estaria falando, mano, ano que vem é Corinthians e, sei lá, Goiás, Vila Nova, que é o time do meu estado. Porque, meu amigo, é agradecer que chegamos aos 46. Aos 45, né? Era 46. Muito difícil falar sobre esse jogo, cara. Muito difícil. O Corinthians não consegue criar, meu irmão. É triste, cara. É triste ver um time de futebol que não sabe criar. Parece que o Corinthians não tem meio de campo, cara. E aí fica o Garro tentando fazer milagre, chorando, e não dá, cara. Pode colocar um Messi ali que não vai jogar, meu irmão. E isso é culpa do treinador, pô. O Dorival, cara, é um cara que saiu do chutado da seleção brasileira. Como que o Corinthians contrata um treinador que é chutado da seleção brasileira, meu irmão? Impossível ele ter cabeça, cara. Impossível em uma semana, 2 semanas ele pensar num jogo diferente. Não, ele tá tentando, ele tá fazendo a mesma coisa que fez na seleção, cara. E se na seleção brasileira, que tem os melhores jogadores do nosso país, não deu certo, pô, no Corinthians, meu irmão. É de ficar maluco, mano. Como que não fica maluco? Então é isso, cara. Espero que vocês durmam bem, porque na verdade é impossível dormir bem com essa derrota. Um abraço, um beijo, uma boa noite. Tamo junto e é nóis.